Ciao e benvenuti à série de aquecimento para a Settimana da Fluidez no italiano. É o meu evento online gratuito onde eu vou te ensinar exatamente os seus primeiros passos para você conseguir chegar a essa fluidez do italiano no dia a dia e você desbloqueá-lo, né? Então você pode achar o link para poder participar, tanto na descrição quanto no link da bio, tá bom? Você se inscreve lá para garantir a sua vaga o quanto antes. Bom, eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muitas pessoas acreditam, infelizmente, que é sobre essa coisa do dom para línguas, entendeu? Se você precisa ter um talento para você falar uma outra língua além da sua, o que é necessário para você conseguir falar uma língua? Você precisa, não sei, ter uma vocação interior, assim, para você scambiare una lingua con l'altra, insomma, mentre stai parlando, così. Enfim, você precisa ter uma certa facilidade de nascença para isso acontecer? Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Hoje é o primeiro episódio dessa série, já deu até um calor aqui, eu vou até tirar a jaqueta. Vamos conversar. Seguinte, muitas pessoas chegam em mim e falam, olha, eu até conseguiria falar o italiano e tal, bem, só que eu não tenho talento. Como é que eu consigo falar se eu não tenho esse talento, essa vocação pra falar línguas, como se fosse um talento que precisasse, enfim, tá ali. E o problema é justamente esse, não é você não ter o talento, é você acreditar que você precisa ter um talento para você falar uma outra língua. Vamos pensar numa coisa. Pensa nas crianças, por exemplo, ok? Você pensa ali que as crianças, quando elas são pequenas, elas são as pessoas que mais têm facilidade para poder aprender uma nova língua, né? As crianças estão sempre ali tentando assistir, enfim, falar outras línguas. Eu lembro uma vez com uma priminha minha, a gente tava eu, o tio dela, meu irmão, enfim, a gente tava assistindo um desenho, né? O desenho tava em chinês, eu acho, o japonês, a gente nem sabia identificar. E daí tava, tipo, eu, meu irmão, assim, e o tio dela, assim, olhando, tipo... Menina, você tá entendendo, assim, não tá meio chato, né? Não entendeu o que está sendo dito nessa série. E daí ela ficou, não, tá entendendo, sim. Vai ver não. Mas também ela não se incomodava com isso. Ela só queria aprender. Ela só queria assistir o desenho. E talvez, inclusive, tentar entender o máximo possível com os outros sentidos. Que é o que eu vou explicar mais pra frente. Que... Porque quando a gente tá aprendendo uma língua, o maior erro das pessoas é achar que a gente só vai ouvir a língua e é isso. Ou talvez, sei lá, escrever, né? Muitas pessoas começam... Outro erro enorme é começar a aprender uma língua escrevendo, né? E você acaba só partindo pelo mais difícil, entendeu? E como é que funcionam as crianças? Elas simplesmente não ligam pra isso, pra essa coisa de não estou entendendo, meu Deus do céu, que desespero. O que acontece? Todas as crianças têm a mesma capacidade, elas têm o mesmo cérebro, todo mundo tem as mesmas capacidades. Lógico que alguns têm mais facilidade com uma coisa, outros com outras coisas, mas o cérebro humano é basicamente o mesmo, ok? E a verdade é que todos nós temos facilidades para aprender as línguas, outras línguas além das nossas próprias, ok? Inclusive, uma vez eu li que até mais ou menos uns 7 anos, assim, 7, 8 anos, você é capaz de falar qualquer outra língua sem nem mesmo ter sotaque. É uma coisa incrível, você consegue falar várias línguas sem não ter nem mesmo sotaque. Não que eu acho que o sotaque seja ruim, pelo contrário. Eu acho que é muito bonito que você tenha essa história que você carrega com você, inclusive na fala, durante a sua fala. Mas, de todo jeito, as crianças têm essa capacidade, só que nós adultos, não é que a gente não tem mais essa capacidade. Tudo bem que a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque o cérebro realmente, ele vira menos esponja, né? Mas, de todo jeito, a gente esquece disso e a gente esquece de estudar como as outras crianças, como as crianças em si.
A gente parte, não, preciso aprender gramática, preciso aprender a ler, porque, sim, vamos lá. É lógico que você vai precisar muito mais do que uma criança. Não vamos ser hipócritas aqui, porque você realmente vai precisar. A criança tá ali, o papai e a mamãe vão levar a criança pra, sei lá, pra... vamos fazer os documentos no lugar da criança. Vão dirigir o carro lá, vão ver as placas. Tem que ver as placas. A criança não, fica no sem banquinho de trás, assim, né? Então é meio óbvio que você precisa da gramática e da leitura, ok? Mas é uma pequena parte, principalmente se você tá no começo. Mesmo que você esteja, sei lá, na Itália há 10 anos, mas você fala mal italiano, você precisa de pouco de gramática. Não muito, um pouco. Porque você ainda está no começo. Se você ainda não fala italiano, você ainda está no começo. Tá? Eu sinto lhe dizer, mas é assim. Então, enfim, a gente para pra poder pensar numa coisa. A criança aprende a primeira língua dela, a língua nativa dela, em um ano, mais ou menos. 1 ano e meio, 2 anos, tá? Vamos falar ali mais ou menos uns 2 anos pra ela começar a falar realmente, tá? Lógico que o vocabulário dela ainda é muito pobre, né? Porque ela ainda não tem nem mesmo capacidades motoras e, enfim, ela não tem total controle nem da boca dela. E então é lógico que não é ainda tão fácil. Mas de todo jeito, vamos falar ali que mais ou menos em 2, 3 anos ela tá falando uma língua. Ela nunca tinha falado uma língua na vida dela. E você tá dizendo que, eu tô estudando italiano há anos, mas eu não tenho talento. Filho, se você aprendeu a sua primeira língua, tipo, de bebê, é lógico que você vai ter capacidade pra poder você aprender direito uma outra língua. Não é que vai ficando mais difícil, pelo contrário, você já sabe como se aprende uma língua. Só que você esqueceu. É aí que tá. Você esqueceu. Então, quando a gente é adulto, a gente normalmente precisa de uma outra pessoa também pra poder ajudar a gente, né? A entender isso. Tipo, sei lá, por isso que tem psicólogos e tal. Quando a gente é pequeno, é mais difícil que a gente tenha tantos problemas assim, mentais, por exemplo. Mas no caso, eu tô falando das línguas, mas é só um exemplo, tá? Então, ou seja, a criança tá ali todos os dias, ela não tá estudando, mas ela tá estudando. Ela tá ali ouvindo todos os dias, ela tá vendo as interações dos outros também, principalmente. É praticamente uma TV a céu aberto. Ela tá assistindo coisas, tal, mas daí depois ela não tem o medo que você tem, entendeu? Que você tem, que eu tenho, que seu vizinho tem, se ele é adulto, que é de abrir a boca e falar, né? Então, você não é bom, não é que você não é bom com língua, você não é bom em encarar o seu medo, encarar a sua vergonha. Essa é uma das coisas, entendeu? É lógico que tem várias outras, como por exemplo, você pode achar que você já tem isso é muito, muito comum, um erro dos mais comuns, das pessoas acharem que elas têm já bastante estudo, elas já têm bastante, enfim, estudo nos ombros. E já, não, mas eu ouço todos os dias as pessoas falarem, e inclusive tô morando na Itália. Cara, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Não quer dizer que você vai falar a língua do país porque você tá morando ali. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Eu posso provar pra você. Vou contar agora minha história um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que você pode estar todos os dias imerso nesse mundo da língua, do italiano, e você simplesmente não tá realmente absorvendo. Você não tá absorvendo o conteúdo, ok? Lógico que depois eu explico um pouco mais de como. Mas se você simplesmente assistiu um filme, você foi lá assistir um filme todo, legal, o que aconteceu? Você pode até ter entendido o contexto, mas não quer dizer que você tenha realmente compreendido cada frase, entendeu? Porque se eu pegar essas palavras avulsas, montar uma outra frase e disser pra você, sem contexto nenhum, simplesmente te disser essa frase, você pode muito bem não entender. Muito provavelmente você não vai entender. Então, é o seguinte,
tá correto você assistir, você ver uma pessoa, enfim, qualquer coisa com contexto. Pelo contrário, você deve fazer isso, porque com a criança a gente fala, olha, isso aqui, meu filho, isso aqui é água. Água. Isso aqui mata a sua sede. Água. Mas, você só, como que eu posso dizer, você só vê o contexto inteiro sem você estar estudando cada palavra, o que vai acontecer é que mais pra frente você não vai conseguir associar essas palavras a outras frases, entendeu? Porque tem frases que a gente tá ali no contexto e tem frases completamente abstratas. Tô te fazendo uma pergunta ou tô, sei lá, te dando um adjetivo na cara. Tipo assim, sono fiera di te. No caso foi um adjetivo pra mim, mas enfim. Se você não sabe o que é, você simplesmente não vai entender. Entendeu? Então você... Qual que é a questão? Você tá assistindo simplesmente você tá assistindo, digo, tá na vida real, um contexto aleatório e você não tá realmente absorvendo isso. Porque você tem que absorver cada palavra para você ter uma compreensão suficiente na cabeça. Ok? Então, você simplesmente falar, não, olha, eu tô assistindo um monte, tô lendo até em italiano, não é suficiente, é um começo. É um começo, ok? É um comecinho ali legal, mas não é suficiente. Então, eu vou contar rapidão aqui minha história. Por que que eu te falo que você, não necessariamente porque você tá na Itália, você vai falar italiano e é isso? Meu, eu nasci na Itália, nasci em Milão, e daí eu cresci no Brasil. Eu nasci, morei aqui na Itália mais ou menos até os 3 anos, cresci no Brasil e tal. E minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. Logo, sou justamente 50-50, né? Mas a primeira língua que eu aprendi foi o italiano, desculpa. Foi o italiano e por mais que eu só tivesse 3 anos, mas eu falava o italiano mesmo, eu falava o tempo todo. O italiano foi a minha primeira língua, minha língua materna. E por mais que, como eu digo, lógico, a pessoa com 3 anos, ela não tem um vocabulário assim gigantesco. Mas ela é a língua dela, então ela tá falando bastante aquela língua. Mesmo assim, eu fui pro Brasil. Eu aqui na Itália só falava o italiano, eu não queria falar o português, eu me recusava, por mais que eu entendesse tudo que a minha mãe falava, eu não queria. Inclusive, esse é um problema que a maioria das pessoas bilíngues tem, principalmente dos jovens e crianças. Daí tem uns que se dão conta de que isso é besteira, tipo eu, né? De não querer falar, de não querer falar as duas línguas, ambas as línguas. E tem muitos que não se dão conta, enfim, isso é muito chato. Então, se você é um desses, vou puxar sua orelha. Vou puxar sua orelha porque essa é uma sorte que você tem e você tá desperdiçando. Mas, enfim. Então, acontece que eu aqui na Itália não queria falar português, por mais que eu entendesse tudo que minha mãe falava, e minha mãe só falava em português comigo. Meu pai só em italiano. A gente foi morar no Brasil. E eu troquei a chavinha, né? Eu cheguei no Brasil e começava a falar tudo misturado. Então, às vezes meus tios até hoje falam que eu cheguei falando regalo, sei lá, grazie per il regalo, alguma coisa assim, alguma coisa do gênero, e o presente, né? E eu ficava falando essas coisas. Eu resolvi trocar de chavinha, né? Porque todo mundo em volta de mim tava falando só o português, e daí eu não queria mais ser a menina, a criança não cool, né? Legal, de óculos e tal. Então eu comecei a falar só o português, né? Inclusive com o meu pobre pai, que só falava italiano comigo. E daí eu continuei falando só português, tal. Daí meu irmão, que é menor que eu, né? Ele cresceu lá, é a primeira língua dele. Então ele... Não é, eu falo primeira língua, mas é que na verdade a primeira... É que ele mais falava, digamos assim, entendeu? Só que era tipo eu, só que o contrário. Só que no caso eu não queria falar português, então pra mim foi eu só italiano.
Mas ele falava um pouco assim e tal, do italiano, mas muito pouco. E, enfim, então eu comecei a falar só português. E daí o que aconteceu? Foram passando os anos, né? Dos 3 ali mais ou menos aos 8, eu achava que eu total sabia falar as duas línguas, tava muito, muito legal. Só que ali mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a me dar conta de que eu não falava bem. Não, tipo, não falava bem. O italiano só me bloqueava cada vez mais, porque agora eu tava crescendo também, então tinha o problema da vergonha. Além do não ter conhecimento suficiente, conteúdo suficiente dentro da cabeça, porque eu tava perdendo a língua, eu tava perdendo o italiano, eu tava começando a ter a vergonha, ela tava subindo a vergonha. Então, esses dois fatores acabaram fazendo com que o meu italiano fosse perdendo cada vez mais, e cada vez mais. Então, ali quando eu tinha ali mais ou menos uns 8, 9 anos, comecei a me dar conta disso, comecei a me dar conta de que eu não queria mais falar com meu pai, não só porque eu achava que eu não precisava, porque na verdade eu ia falar o italiano assim que eu viesse pra Itália, porque eu vinha pra Itália de férias, mas eu notava um pouco que eu tinha dificuldade, mas eu era pequena então não ligava muito pra isso. Eu tinha muita dificuldade. Só que daí eu notei que eu comecei a ter mais dificuldade, cada vez mais. Mais dificuldade. E daí eu notei que eu não tava mais falando com meu pai, não só porque eu não achava necessário, mas porque eu não conseguia mesmo, eu não tinha capacidade. Então às vezes eu tentava, falava, ok, Gabriela, vamos ter coragem aqui, vamos tentar falar alguma coisa, porque eu me sentia muito, muito envergonhada em falar em italiano. Mas vamos tentar falar alguma coisa em italiano com meu pai. E eu começava, papá, não é que é, sei lá, alguma coisa, e daí a frase simplesmente mudava pro português, porque dava uma ansiedade, porque eu falava, meu, não consigo nem terminar uma frase na minha língua, tá ligado? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E não falar a língua dos meus próprios avós, do meu próprio pai, dos meus bisavós, enfim, de toda a minha família, entendeu? E, enfim, tendo dupla cidadania, no meu caso desde sempre, mas, né, eu não falava a língua deles, eu me sentia mal. E daí que eu falei, ok, eu preciso aceitar, não aceitar no sentido de, ok, aceito, tchau, tchau, boa, sou vítima, tô indo embora. Não, admitir pra mim mesma que o meu italiano estava uma porcaria total. E daí quando eu fiz isso, eu falei, ok, eu preciso tentar entender um jeito de melhorar o meu italiano e começar a estudar de verdade de um jeito que seja eficaz, porque realmente não tá dando. Não tá dando. Será que eu não tenho talento pra língua? Eu comecei a achar isso. Eu comecei a achar isso. Falei, meu, por mais que eu tenha aprendido uma outra língua, que no caso tinha sido português, agora eu tô perdendo a minha primeira. Será que então é impossível? Comecei a fazer todas essas minhocas na cabeça que a gente tem, né? A achar que não era mais possível, não era possível ter duas línguas na cabeça boas, entendeu? Mesmo porque o inglês também que eu tentava estudar há anos não tava lá aquelas coisas. Então, meu, olha pra mim, eu esqueci minha língua materna, sabe? Com total. Então, assim, eu comecei a estudar, fui tentar ir atrás de algum jeito de estudar isso. Comecei a notar que é, eu entendia a maior parte do que o meu pai falava, do que as pessoas aqui na Itália falavam, do que as crianças falavam. Por mais que eu entendesse elas, na maioria das vezes, muitas coisas não. Tipo, por exemplo, coisas do dia a dia, tipo brincadeiras e tal, essas coisas eu não entendia. E, mas bem ou mal, eu entendia, né? Só que na hora de eu falar, as crianças ficavam tipo assim, ciao, allora, giochiamo qua. Né, porque não entendiam o que eu falava. E muitas vezes na maioria das vezes, eu travava simplesmente. Sabe, um disco quebrado? Tipo, um disco quebrado mesmo. Nossa, essa é uma referência bem,
bem antiga, né? Desculpa. Então, eu comecei a querer assistir vídeos em italiano e tal, pra poder aprender a parte de gramática, de estudo italiano. Porque eu fui lá e coloquei, tipo, studio italiano in italiano, né? Quindi studio di italiano, studio della lingua italiana, come parlare bene l'italiano, come scrivere in italiano, porque eu sempre achei que fosse importante escrever. E até que enfim, eu me dei conta anos depois de muito estudo, inclusive sobre como estudar e como aprender, que isso é muito importante também. Porque não tinha ninguém que explicasse isso antes, então eu tive que estudar sozinha sobre isso, sobre como estudar, como aprender, como absorver informações. Foi passando por esse processo que eu descobri também que essa coisa de eu estar na gramática e tal não estava resolvendo o problema. Inclusive, eu lembrei que quando eu estudava, porque tem o inglês obrigatório nas escolas, né, no Brasil e tal, muitas escolas do mundo. E só que ele era muito, muito básico e principalmente gramatical. Gramatical desde que eu tinha uns 6, 7 anos. E era assim. E daí era tipo, my name is. Ele tinha que escrever lá, Gabriela. E daí, enfim, eu não aprendia nada. Simplesmente nada. Ao ponto que eu lembro que um dia teve. Eu e outras crianças, a gente criança mesmo, tipo, sei lá, 6, 7 anos, a gente foi e começou a falar com os pais, falou, a gente não tá aprendendo, entendeu? A gente precisa de provas mais difíceis. Tipo, quando uma criança, sei lá, de 6, 7 anos fala pros pais, ajudem, façam uma reunião, por favor. E a gente provocou essa reunião entre os pais e a professora, porque o negócio é sério, né? Muito sério. Quer dizer que realmente não tá se aprendendo absolutamente nada. Porque no fundo, a criança sabe como aprender. A gente que não sabe mais, a gente esqueceu isso. Mas a criança vai, ela mexe. Pra criancinha bem pequenininha, qual que é o maior, digamos, jeito de... Na verdade, todos, né? Todos os sentidos ela usa. Ela quer sentir o chão, ela vai lá e faz o quê? Ela quer sentir areia, ela come areia, porque sim, né? Uma porque é bom pra proteção, né, do corpo dela. Então cria anticorpos, né? Cria anticorpos. E outra porque, por essa questão dela quer sentir, ela tá enchendo o computadorzinho dela de informações, né? Então, no tato, na visão, no cheiro, enfim. E ela vai aprendendo tudo mesmo, de uma vez só. Então, todas as informações, digamos, os pontos de vista sobre aquela coisa, aquele objeto, aquela palavra, principalmente se for abstrata, né? A gente não... Como que a gente explica uma coisa abstrata? A gente não fica explicando pra criança, olha, o amor, ela sente. Ela simplesmente sente. E você não traduz pra ela na língua do bebê, né? Bebês. Amor é bebê. Não fica fazendo isso. Ela entende. Ela vai sentindo tudo aquilo. Então, enfim, eu lembrei dessa coisa da escola e lembrei que, mais ou menos quando eu tinha ali uns 8 anos, então inclusive mais ou menos naquela época ali que eu me dei conta de que o meu italiano estava horrível, talvez inclusive por conta do que eu vou explicar agora, que eu me dei conta disso, que eu comecei a ter aulas na escola mas tipo aulas extras, né, pagadas de forma extra, 1 hora por dia, de segunda a sexta, eu tinha aula de inglês, mas não era uma simples aula de inglês. A professora era casada com um inglês, então ela só falava inglês com a gente, absolutamente só inglês. Eu estudava também com alunos mais velhos também, tanto da minha classe da escola quanto com os alunos mais velhos. E daí eu comecei a aprender
No primeiro dia eu lembro que ninguém entendeu, principalmente nós mais jovens, os menorzinhos da classe, a gente realmente não conseguiu entender absolutamente nada. Inclusive a professora pediu uma lição de casa, que no dia seguinte a gente... Não, tipo assim, eu cheguei no primeiro dia e daí estavam todos os meus amigos, né, eles grudaram em mim, tipo uma ventosa mesmo, e eu não sei porquê. Eles falaram, nossa, ela tem cabeção, ela vai saber. Não sei porquê, né? Enfim. Eles falaram, ó, ela vai saber aí as informações. Eu fiquei tipo, tá bom, né? Pode deixar, eu sei, ela confia aqui na mãe. Daí a professora chegou, começou a falar uns negócios assim, daí os meus amigos perguntaram, o que ela tá falando? Não, ela tá falando... Ouve lá. Eu não entendi nada, absolutamente nada do que a professora falou. E no dia seguinte, a gente descobriu que... A gente viu que todos os mais velhos, assim, que provavelmente tinham estudado o inglês um pouco melhor, não sei, mas estavam... provavelmente porque a gente era muito pequeno, então talvez eles já tivessem acesso ao celular antes, então eles deviam assistir vários vídeos em inglês, talvez, não sei. Enfim, eles entenderam o que a professora falou, bem ou mal. E levaram, era pra poder recortar uma foto de uma praia. Eles levaram pra escola. Daí do nada a gente, assim, os novinhos, assim, vê os mais velhos levando as fotos pra professora. E a gente ficou tipo, se fosse aqui na Itália, né, os gestos seriam esses. E a gente ficou, tipo, com aquela cara de tacho, what? Tá, ok. E a professora chegou na gente e falou, ok, agora cadê vocês? Da lição. Cadê, né? E daí ela falou tudo em português, ela teve que explicar tudo em português, porque ela é brasileira, né? Explicou tudo em português, infelizmente foi meio chato, mas que na verdade a gente tinha que ter levado a lição. Então foi bem decepcionante. Só que 2 semanas depois a gente já tava entendendo tudo, completamente tudo que ela tava falando. Porque ela não continuou falando em português, ela só falou em português naquele momento, depois foi só em inglês, só inglês. Então eu fiquei pensando, então assim eu comecei a entender. E daí, ela começou a partir daí, quando ela viu que a gente tava entendendo, ela começou a obrigar a gente a adicionar o italiano em cada frase que a gente falasse. Se a gente falasse a frase em português, ela falava, não, você vai adicionar cada palavra que você já sabe do inglês. Mesmo que você continue falando a frase em português, você vai adicionar a palavra no inglês. E foi assim que eu comecei a falar o inglês. Comecei porque daí depois... Enfim, depois eu saí do curso, saí da escola e daí eu fui... Enfim, essa história é pra outro vídeo, mas... Eu morei no motorhome, então eu viajei pelo Brasil e não ia mais pra essa escola. Mas isso é outro assunto, Vamos focar aqui no italiano. Então, assim, eu comecei a pensar se isso não podia estar acontecendo já comigo no italiano. Então, se eu não poderia tentar, de alguma forma, tentar entender o que o meu pai estava falando, o que as pessoas, quando eu vinha pra Itália, estavam falando, melhor, prestando mais atenção. E eu comecei, principalmente, a assistir vídeos repetidos. Eu comecei a assistir filmes repetidamente o mesmo filme. E mais pra frente eu comecei também a... Eu comecei a assistir os filmes e depois eu ia no meu quarto sozinha e começava a repetir sozinha, em voz alta, as palavras. Eu começava a repetir as palavras em voz alta, as frases, e principalmente modos de dizer, expressões e tal, que não são coisas que te ensinam normalmente, né, nas escolas, nos cursos aí, muito pouco. Eu acho que tem que focar principalmente nas expressões, porque, cara, é o que você vai aprender, entendeu? Então você tem que primeiro aprender o italiano do dia a dia, na minha opinião, porque é o que a criança vai aprender, é o que você vai mais usar todos os momentos. Por mais que você queira, sei lá, aprender o italiano pra escrever ou pra ler La Divina Commedia, não sei, sinceramente. Mas você falando o italiano do dia a dia, você já tá assim, ó, 80%
já familiarizado com o italiano, entendeu? Então eu comecei a assistir o mesmo filme várias vezes e eu comecei a falar em voz alta. Eu comecei a falar em voz alta e repetir sozinha os filmes. Lógico, depois teve essa coisa da vergonha, isso foi só o começo, né, a pontinha do iceberg. Mas depois teve o problema da vergonha, que eu tive que aprender a desbloquear isso e tal, e mais pra frente. Mas enfim, isso foi muito mais pra frente, foram anos de estudo. Eu estudei o italiano pra poder ficar bom dos 8 aos 15, né? Depois eu desenvolvi um método, que daí fui entendendo os padrões, fui analisando as outras pessoas, fui me analisando, fui vendo os padrões, e depois eu criei o canal, e daí eu tive alunos, hoje em dia eu tenho alunos, enfim. Eu criei esse método, que inclusive eu vou explicar no Settimana da Fluidez no italiano, no evento online gratuito que eu falei, pode ir no link da bio ou na descrição. Mas isso foi muito mais pra frente. Porque são muitos passos para você realmente aprender a falar com fluidez, conseguir botar para fora. É uma coisa que, como adultos, a gente infelizmente tem mais problema do que a criança. Mas o contrário do que você pensa não é por questão de talento ou capacidade sobre-humana do cérebro e não sei o que lá. Não, é simplesmente isso. Vergonha e que você não sabe como realmente estudar uma língua de forma natural e que ela fixe na sua cabeça. Porque não adianta nada você... mas eu já assisto aqui vários filmes, já ouço as pessoas, não sei o que, tento aqui falar uma coisa ou outra, mas você não tá fixando as informações do jeito certo na cabeça, elas simplesmente não saem. Não saem. E além do que, a vergonha, na maioria das vezes, é a não confiança no que você tá falando. Porque você não tem certeza se tá certo. Você não tem certeza. E além do que, como você faz pra poder ter certeza do que você tá falando se ninguém te fala, né? Esse é outro fator. Papai e mamãe chegam na criança e falam, olha, tá errado isso, tá errado aquilo, não é somos, mas é somos. Meu irmão por anos falou somos, a gente ficava corrigindo ele, daí um dia ele aprendeu. Não importa se levou muitos anos. As outras palavras ele foi rapidinho de aprender. Mas essa palavra levou mais tempo, né? Acontece. Mas aprendeu. Entendeu? Enfim, então essas são as dicas de hoje. Então, para de falar que você não tem talento, porque se você continua falando uma coisa, ela realmente acontece, porque você começa a acreditar naquilo. E daí realmente acontece mesmo. De você, não que você não tenha talento, mas de você se auto-sabotar, você simplesmente, sua cabeça já acredita que não consegue fazer isso, e simplesmente, ela fala, não consigo. Então, é isso, tá bom? Então, olha, sua lição de casa hoje é assistir o mesmo vídeo várias vezes. O que eu recomendo pra você é você ir no nosso Instagram, Corso VIP BR, que eu vou estar deixando aqui no link da descrição, no link do Instagram ou inclusive nos links nos vídeos do YouTube também, nos shorts do YouTube, tem vários vídeos meus ensinando de maneiras divertidas, enfim, coisas em italiano, falando sempre em italiano, porque o seu cérebro vai se acostumando. Inclusive tem legendas, ok? Eu não recomendo tanto assim as legendas, mas no caso, esses daqui são os vídeos pra quem tá completamente no começo, completamente um pouco mais pra frente, enfim. Então, tem as duas legendas, e se você não quiser ler a legenda, é só você assistir o vídeo diretamente. Você não precisa ler, porque, inclusive, você vai ter um italiano mais desenvolvido mais rápido, ok? Enfim, então, assiste os vídeos no Instagram, assiste os vídeos no Shorts do YouTube. E é isso, então se você quer dar os primeiros passos para poder descobrir o que precisa ser feito para você desbloquear, destravar esse italiano e falar com fluidez, o italiano do dia a dia, que é o mais essencial possível, mais necessário, você tá encontrando o link na descrição e na bio, tá bom? Então, se inscreve lá para você garantir a sua vaga, porque vai acontecer no dia 11 de março. Então, corre, porque as vagas estão sempre acabando cada vez mais, ok? Allora, ci vediamo là e ciao!